Eu passei a tarde toda no computador, gente, testando. Aí na hora de começar, olha, tá gravando, mas não tá compartilhando, só um segundo. Professor, quer que eu compartilhe o texto? Você compartilha? Eu quero. Mas aí será que eu vou O de conseguir? Platão? É, Tá dando para ver? ainda tá apresentando. Esse, pronto. Agora só que eu não vou conseguir mexer nele, né? Pode ir falando, professor, que eu vou colocando na parte. Eu vou ficar com o microfone desligado, mas eu tô ouvindo. Tá, tá jóia. Deixa eu ver, porque agora ele sumiu. Agora ele apareceu. Pronto. Então, deixa eu abrir o chat aqui. Vamos, vocês devem ter lido já ele, né? Vamos rapidamente ver, para repassar as questões, e eu vou respondendo elas uma a uma. As 10 primeiras eu acho que a gente tinha feito. Era a grande contradição encontrada em Platão no primeiro parágrafo, que era aquela que, apesar do Platão condenar a poesia, ele mesmo era um grande poeta. Lembram disso? Então, isso está lá já no primeiro parágrafo, né? No primeiro parágrafo ainda, tem o tipo de crítica que é feita pelo Platão aos poetas. E aí ele diz lá muito claramente que é uma crítica moral. E aí, numa questão subsequente, a gente vai ver depois que a diferença do Aristóteles é que o Aristóteles faz uma crítica estética, né, o que é bem diferente. A questão que o Platão tinha com os poetas não tinha nada a ver com a beleza da poesia, né, e para o Aristóteles vai ter muito a ver com a forma, né, com a própria beleza no caso específico que ele trabalha, da tragédia. Aí vinha a terceira, o que é a poesia mimética. E por que o Platão rejeita esse tipo de poesia? Está aí também ainda na primeira página, né? Quando começa aquele subcapítulo, o ataque, né, em que ele fala que ele dá duas traduções para mimesis, né, representação e imitação. A gente pode usar mais normalmente imitação, que é a tradução mais comum, né? Mas aí isso tem a ver com a quarta questão, que era aquele argumento das três camas, que vocês devem estar lembrados. Que eu usei, na verdade, o argumento das cadeiras. A ideia da cadeira que está lá no céu, que é perfeita, né, na mente de Deus, né, e tal, e é olhando para essa ideia da cadeira, que é essa que é a cadeira real, né, essas cadeiras que a gente tem aqui no mundo físico não são as cadeiras reais, né, elas são só uma imitação da cadeira real, da ideia da cadeira que está lá no céu. Essa ideia de cadeira, ela é real porque ela é perfeita, porque ela nunca começou, nunca vai terminar, né? Não foi ninguém que botou ela lá, ela existe desde sempre, independente de ter ser humano ou não, né? E o carpinteiro aqui, o que ele faz é simplesmente olhar com os olhos da mente para essa cadeira que está no céu, que é a ideia da cadeira, que a gente chegou a tentar definir como um objeto que serve para sentar, mesmo que não seja uma tradução, uma definição perfeita,
porque sofá, cama, dá para sentar também, né, mas vamos ficar com ela pelo menos, né, e aí o carpinteiro faz, então, um objeto feito para sentar. E aí, qual é o problema do poeta? O poeta pega essa imitação, que é a cadeira, essa que a gente usa normalmente, né, e pinta, por exemplo, uma cadeira. Essa terceira cadeira, ela não serve para sentar. Então, qual é a vantagem da cadeira? Né, se ela não serve para nada. Né? Se cadeira é um objeto que é feito para a gente sentar, e o poeta ou pintor, eles pintam, escrevem sobre cadeiras que não dá para sentar. Então, já é uma imitação de uma imitação. E vamos pensando, né? Que nem, por exemplo, quando a gente tira o xerox de alguma coisa, a cópia sempre sai menos perfeita do que o original, né? Então, a pintura da cadeira, como é uma imitação de uma imitação, é uma cópia de uma cópia, é uma cadeira muito mais imperfeita do que a ideia de cadeira que está lá no céu. E aí, então, por isso que ele critica, ele rejeita esse tipo de poesia mimética, esse tipo de poesia imitativa, né, porque o poeta e o pintor estão simplesmente imitando uma imitação. Se ele soubesse realmente fazer uma cadeira, ele não precisaria, segundo Platão, claro, pintar uma cadeira. Aí, logo depois, vem uma expressão de uma grande trindade platônica, né, que é a expressão de filósofo contemporâneo Gilles Deleuze. Né, e essa grande trindade platônica, primeiro, a de quem faz, no caso, por exemplo, desculpem, primeiro a de quem usa, no caso, por exemplo, a gente que está usando a cadeira, a gente conhece melhor a cadeira do que o carpinteiro que simplesmente faz a cadeira. É meio estranha a ideia, mas é a ideia do Platão. E, em terceiro lugar, tem simplesmente aquele que imita a cadeira. Então, tem para ele o usuário, o produtor e o imitador. E isso numa sequência, então, né, ontológica, quer dizer, que vai do melhor para o pior. O usuário como sendo aquele que melhor conhece a cadeira, né, o fabricante de cadeira, o carpinteiro, como alguém que conhece a cadeira, mas que não tanto quanto o usuário, e o pintor, o poeta, né, que são simplesmente imitadores da imitação, né, e que, portanto, não conhecem a cadeira como o produtor e como o usuário. O verdadeiro conhecimento, diz ele lá, pertence a quem usa. O produtor, ele diz que pode contar com uma fé justa, né, o carpinteiro. Né, e já, né, o poeta, quer dizer, esse desconhece completamente, né, o que é, de fato, a cadeira. Aí tinha a questão 9, não, tinha a questão 6, desculpem, antes. Não, estou pulando, desculpa. Peraí. Questão 6, pergunta se a que parte da alma se dirige à poesia. Isso é um ponto sensível da filosofia do Platão, porque o Platão, a nossa alma tem três partes. A parte racional, a parte irascível, né, de ira, né, e a parte mais passional, digamos assim, né, a parte das paixões. E isso também vai numa escalinha, né, do melhor para o pior. Quer dizer, a pessoa boa é aquela que consegue fazer com que a razão comande as ações dela. E a poesia se dirige exatamente, né, a essa parte das paixões.
né? Quer dizer, ela não faz a gente desenvolver, de novo, né, para Platão, né, o nosso raciocínio, a nossa inteligência, a nossa lógica, né? Ela apela para a nossa parte mais baixa, né, justamente para o nosso lado mais suscetível de ser até enganado, né? E para o Platão, quem tem que governar, né, cada um de nós é a razão. E aí eu falava para vocês também da obra dele, que ele faz a Sociedade Perfeita, né, um diálogo que se chama República, que é exatamente onde estão essas questões contra a poesia, né, em que para ele tem que ter, quer dizer, quem tem que comandar a cidade é o sujeito mais sábio da cidade, o mais racional de todos, né, e não, a gente falava, por isso que ele tem uma crítica à democracia, porque as pessoas, ele fala, a multidão, né, de uma maneira muito pejorativa até, é totalmente comandada pelas paixões. Quer dizer, para ele, são poucas as pessoas que conseguem atingir, né, a racionalidade. Né? Então, ser comandado, né, por alguém que é escolhido, né, por pessoas que são guiadas por paixões, para ele não é uma coisa boa. E a poesia nos atinge exatamente, né, nesse ponto mais baixo, né, da nossa alma, que seria a nossa alma passional. A questão sétima. A partir do parágrafo que se inicia com a argumentação propriamente dita, se encerra. Isso, acho que está na página seguinte. Pode, acho que está aí, bem aí, bem aí. A argumentação propriamente isso, propriamente dita, se encerra com a observação de que mais um mau efeito da mimese da imitação poética é o de despertar e alimentar paixões agradáveis ou penosas. E é isso que a gente dizia, que ele era contra a paixão, tanto as boas quanto as más. Né? A gente normalmente tem a ideia de que a paixão boa é boa, né? E que a gente deve evitar somente, né, as paixões más. Mas para ele, tanto uma quanto outra afetam o predomínio da razão sobre nós mesmos. E a gente tem que ser guiado pela razão, né, e não ser escravo das nossas paixões. Né? Então, a poesia atuaria no sentido de dar a essas paixões o comando da nossa alma, enquanto elas, paixões, é quem deveriam obedecer, a fim, e aí cita ele, né, de nos tornarmos melhores e mais felizes, ao invés de piores e mais desventurados, como aqueles que seguiam, que levam a vida somente através da paixão. Aí vem, né, uma questão 8, né, sobre essa nota, que aí está pequenininha para ler, né, a nota 6. É isso, legal, valeu. Né, que fala de dois filósofos contemporâneos, né, um que morreu em 1900, o Nietzsche, e o outro que morreu em 94 ou 95, o Deleuze, né, em que eles falam reverter o platonismo, né, porque o platonismo acabou imperando durante muito tempo, né, e eles tentam, então, nessa reversão do platonismo, revalorizar a poesia, revalorizar a arte, a literatura, né, o que ele diz ali que é, né, como estabelecer, quer dizer, deixa eu ver se eu cito aqui, consiste em promover a cama 3, né, o tal do simulacro, né, que seria essa imitação da imitação. Então, tanto Nietzsche quanto Deleuze vão ser defensores da poesia, defensores da literatura, né, exatamente porque eles não acreditam que exista uma ideia
cadeira de mesa lá em cima, né, no céu voando, né, e que, então, não faz sentido a gente renegar a poesia somente porque ela seria uma imitação de uma imitação, muito pelo contrário, o que eles vão dizer é exatamente que a poesia, ao contrário, né, de novo, do Platão, revela muito mais da verdade do que qualquer outro tipo, né, de saber. Mas vamos mais para frente, né? Tinha a questão 9, né, que era na página 154, que é essa mesma, em que o autor menciona uma outra crítica de Platão, agora, né, citando ele, né, contra o caráter imoral dos poetas. Né, isso a gente tinha conversado um pouquinho também. Isso, armas falsas, isso. Ele está, de certa forma, valorizando, né, essas armas falsas, né, dizendo que elas servem para fazer assalto, tudo bem. Ainda não machuca ninguém, se for o caso. Né? Agora, esse caráter imoral dos poetas é aquilo que a gente já tinha conversado também, né, que, tipo, na Ilíada, na Odisseia, aparece Zeus traindo o cara, né, para transar com a mulher dele, né, daí esse tipo de coisa para o Platão é imoral, porque se ensina esse tipo de coisa para as crianças, elas acabam crescendo achando que tudo bem enganar os outros, que pode fazer um monte de coisas erradas, de coisas ruins, porque até os deuses podem fazer. Né? Então, é uma ideia também que é outro tipo de crítica, né, que o Platão faz à poesia. Quer dizer, então, ele tem vários tipos de crítica. Né? A questão da imitação, é a questão de levar a gente para o lado mais baixo da nossa alma, é a questão, né, de ensinar coisas erradas para as crianças, né? Quer dizer, é uma série de críticas que ele faz na República. Na questão 10, muito en passant, o autor cita dois argumentos, isso está na página 155 já, que dizem que, então, a teoria do Aristóteles, que é a teoria que a gente vai começar a ver daqui a pouco, né, que é essa, sim, que é a teoria de verdade que a gente vai estudar, né, porque é o fundamento de toda né, a teoria do Platão, achei às vezes até um pouco de preconceito, né, mas o Aristóteles sistematiza, né, um monte de coisa, né, que a gente vai encontrar até hoje no estruturalismo, na estética da recepção, né, tudo que estava lá embrionário, né, na poética do Aristóteles. E ela é, segundo o autor, abre aspas, né, uma teoria antiplatônica. Né? Daí vamos entender lá por que ele acha que é uma teoria antiplatônica. Né? São dois motivos. Né? Em primeiro lugar, a abordagem que o Aristóteles faz da poesia já não é mais, a gente tinha falado, uma abordagem moral, já é uma abordagem estética, né? O que para a gente vai fazer toda a diferença. Né? Ele vai ver os elementos da tragédia, vai ver se eles se combinam, qual é a boa tragédia, qual é a má tragédia, de acordo com uma série de critérios que ele estabelece. Né? A Medéia, por exemplo, que vocês estão lendo, né, para ele tem um defeito muito sério, que é o final, né, que a gente vai conversar depois. Né? Quem chegou no final da Medéia pode ter ficado meio horrorizado, porque no fim das contas a Medéia não é punida, né? E o Aristóteles, não pela questão moral, mas pela questão como isso acontece. Né? Ela simplesmente não fica tão clara no texto, mas depois a gente conversa sobre. Ela ela é a neta do Sol. Vocês viram que ela mata os próprios filhos, né? O marido, o Jazão, vai lá para pelo menos querer ver os filhos, para enterrar eles e tal, ela não deixa, e no final das contas ela foge no carro do Sol.
né? E aí, para Aristóteles, isso tem um nome, né? Deus ex machina, quer dizer, seria um Deus fora da cena, né? Quer dizer, tipo, ele arrumou uma desculpa esfarrapada no final, né, para salvar a Medeia, porque ela ia ser apedrejada, ia ser morta ali na cidade que ela está, lá em Corinto, né, e o Eurípides, né, o autor da Medeia, dá um jeitinho, né, lá para que a Medeia consiga escapar, né, e isso para Aristóteles, quer dizer, é um artifício, né, de peça teatral que não deve ser usado, que é uma espécie de estratégia meio errada, né, quando o cara não consegue chegar no final da história, é que nem a gente falava, né, redação de ensino médio, começa a contar as coisas mais absurdas do mundo, né? E no finalzinho diz, daí eu acordei. Né? Quer dizer, não conseguiu dar um fim para a história, não conseguiu dar uma lógica, uma sequência, né? Não conseguiu amarrar, né, os episódios, né, do texto que você estava escrevendo. Daí a única saída que você tem é dizer, eu acordei. Quer dizer, tudo aquilo era absurdo, não aconteceu. Né? E isso é um péssimo fim também, né, para qualquer tipo de texto. Né? Assim como, né, o Deus ex machina do que o Aristóteles encontra na Medéia. Isso é uma das críticas, né, que ele faz ao Platão, ou pelo menos a teoria dele ser antiplatônica, né, esse aspecto de focar a estética e não a moral, de focar a construção do texto, né, e não propriamente o, a mensagem propriamente do texto. E o outro aspecto é que o principal ponto que a gente vai ver da teoria de Aristóteles, antecipando já então, é que a tragédia provoca emoções no espectador. Né? Do mesmo jeito que o Platão falava, que a poesia provoca emoções no ouvinte, no espectador, que para Platão era ruim, porque ele era contra emoções, contra paixões, né? Mas para Aristóteles vai ser muito bom, porque são especialmente duas emoções, quando uma pessoa assiste uma representação de tragédia, ou assistia naquela época, ela sentia medo e sentia piedade. E para Aristóteles, daí essas sim são emoções que são ruins, né, que fazem a pessoa ficar fraca, né, e assistir uma tragédia, então faria com que a gente purgasse, né, essas emoções, botasse isso para fora. Não é à toa, né, que às vezes a gente assistindo um filme, a gente chora, né, a gente se emociona, né, e tal, sente pena, né, dos personagens, né, tem medo do filme de terror do que vai acontecer, né, e isso para Aristóteles é uma coisa boa, porque isso purifica a gente dessas emoções negativas, a gente põe elas para fora. É, tecnicamente, o que ele vai chamar de catarse, né, que vai ser uma palavrinha que a gente vai usar bastante, né, quando a gente estiver vendo lá o texto do Aristóteles. Quer dizer, então, a teoria dele é antiplatônica também, porque, apesar dele reconhecer que a poesia, no caso específico, a tragédia, ela se dirige realmente às emoções, mas para ele é no sentido benéfico de nos livrar exatamente pelo menos desses dois tipos de emoções para ele que são muito negativas, né, que são, né, o medo, o terror, né, e a piedade, e a pena, né, que enfraquecem, né, o espírito humano para ele. Né, isso, e assistir uma tragédia faz com que a gente se liberte dessas emoções. Né. Isso a gente está na 10. Na 11, o autor cita um livro lá, né, de Júlio Elias, né, e aí a questão é qual é o ponto central, né, do argumento desse livro, em defesa da poesia em Platão.
né? E aí, porque vocês lembram que a gente contou a história lá, isso está bem no meio da 150. Vocês lembram que a gente contou a história do mito da caverna, né? E não é à toa que o mito da caverna está lá, bem no meio da obra lá da República, né? Porque tem um momento em que o interlocutor o Sócrates está explicando o negócio, a ideia do bem, o que, que é o bem, né, e tal, e o interlocutor fala, não estou entendendo nada, né? Você está falando coisas que minha capacidade racional, intelectual não alcança. Aí ele fala, o Sócrates, eu vou tentar contar a mesma coisa como historinha. Aí ele conta o mito da caverna. Aí ele fala, por essa historinha é mais fácil você entender o que eu estou querendo dizer, né, do que por argumentos lógicos, racionais, né, que Platão, como bom aristocrata, achava que nem todo mundo conseguia pegar, nem todo mundo era inteligente o suficiente. Né? E aí, então, a defesa que esse cara faz, esse Elias, diz que Platão defendeu, sim, a poesia, tanto é que todos os livros do Platão têm um monte de mitos, alguns mais conhecidos, outros menos, né? O mais conhecido, com certeza, o mito da caverna, mas que ele usava esses mitos, né, exatamente para quando a pessoa, o raciocínio do ouvinte não conseguia alcançar aquilo que ele estava querendo. Aí ele fazia isso por imagem. Aí é uma oposição também que a gente tem na teoria, né, entre imagem e conceito. Conceito seria o próprio da filosofia, né, até mesmo da teoria. Mito da caverna pode ser uma parábola, com certeza. Também é chamado de parábola, de alegoria da caverna. Né, não deixa de ser também. Né, quer dizer, ele está nesse sentido, né, de parábola, né, dizendo, quer dizer, dizendo uma coisa e querendo dizer outra. Quer dizer, é evidente que ele não está falando de pessoas presas dentro da caverna, que foram lá e viram o sol. Né? Ele está contando essa história para fazer o interlocutor entender o que é a ideia do bem. Né? E, de novo, né, lembrando, né, imagina definir o que é o bem. Né? Capítulos, né, que evidentemente tem muito a ver, muito mais a ver com a literatura, com a poesia, do que com a filosofia, do que com a teoria. Né? Então, ao mesmo tempo que ele dizia que a gente tem que chegar na razão, tem que chegar no conceito, ao mesmo tempo, né, explicar coisas que ele não conseguia explicar através, né, dos simples conceitos. Né? Então, seria, quer dizer, esse a argumentação do livro desse cara, né, que salvaria, né, está lá na questão, né, hipoteticamente, né, o Platão de ser um detrator da poesia, de ser um censor de poesia, porque ele mesmo, né, além de um texto extremamente poético, extremamente literário, ao mesmo tempo também ele insere essas historinhas, óbvio, né, que seriam também exemplos de literatura. Falado um pouquinho da questão 12 também, que eu botei ali que era uma questão extra, que a questão em si é porque os enunciados poéticos não são falsificáveis. Né? Aí tem uma dica, reflita sobre a frase no parágrafo seguinte, a poesia despe a linguagem do peso da referencialidade.
Aí eu lembro que a gente tinha remetido, né, as funções da linguagem do Jacobson, né, que são 6, aquela que então, nesse tipo de linguagem, de função da linguagem, quer dizer, eu posso dizer que ela é falsa ou verdadeira. Quando eu escrevo uma poesia, né, e aí, né, eu não tenho mais esse peso da referencialidade, porque eu estou falando de coisas muito diferentes, talvez, daquelas da realidade concreta. Né? Apesar de poder estar falando da realidade concreta, a maneira como eu estou falando dela, né, faz com que eu não precise me prender mais a esses conceitos de verdadeiro e de falso. Então, é por isso que ele diz que os enunciados poéticos não são falsificáveis. Então, por exemplo, a poesia, nesse sentido, vai completamente contra a ciência. Né? Hoje, né, por causa desse negócio de pandemia e tal, a gente discute muito, né, a ciência, acreditar na ciência, né, como se isso não fosse até um contrassenso, né? Ninguém acredita na ciência, né? A ciência prova por A mais B, né, de que tal coisa é tal coisa, né? A gente não acredita, né, na vacina, a gente sabe que a vacina funciona, né? A gente pode acreditar em Deus, pode acreditar em Krishna, pode acreditar, né, num monte de coisas que a gente não consegue provar, né? Completamente diferente. Daí eu creio, né? E então eu não posso crer na ciência, né? Mas isso quer dizer um desvio, né, para dizer que então a linguagem da ciência ela é da função referencial, né? Eu digo que se eu misturar, né, esse líquido com esse líquido, vai dar uma explosão. Vou lá, testo, vejo, pum, explodiu, deu certo, falei a verdade. Né, função referencial, ciência. Né, agora, se eu formulo alguns versos, né, que nem muitos dos que a gente vai ver ainda durante a disciplina, né, quer dizer, não dá para dizer se eles são verdade ou não. Né, vocês começaram com certeza já a ler a Medéia, né, quer dizer, não dá para dizer que aquela história é verdadeira, né, até porque é um mito, né, e não faz, quer dizer, não tem interesse até para a gente, né, como leitor do texto da Medéia, saber se a Medéia existiu mesmo, se ela matou mesmo os filhos, né, se isso, quer dizer, tem uma referência, se isso tem, quer dizer, um caso concreto em que isso de fato aconteceu. Né, e isso fica lá para coisa de jornalismo, daquele cara do Nardoni que matou a filha dele lá, quer dizer, para isso tem interesse, daí é função referencial, é jornalismo, né, o cara matou a filha dele, mas no caso da Medéia é uma obra literária, né? Então a gente não precisa ter essa preocupação, né, de saber se ela matou ou não matou, né, se ela existiu, se ela não existiu, né? Bom, já adianto para vocês que é um mito, né, que ela existiu na mesma medida em que Aquiles, em que Apolo, em que Zeus e Dionísio existiram também, né? Os gregos acreditavam nisso, assim como muitos cristãos hoje acreditam, né, nos milagres de Jesus e tal. Quer dizer, são mitologias que vão mudando, né, de tempos em tempos. Para a gente, hoje, parece meio maluco acreditar, né, que Apolo, né, que nem a gente está vendo no começo da Ilíada, ficava atirando flecha nas pessoas aqui embaixo, para as pessoas aqui embaixo morrerem. Mas eles acreditavam nisso, né? Assim como hoje a gente acredita em outras coisas que talvez um dia, né, venham a ser relativizadas também. E aí vinha a questão 13, por que que a literatura nasce com poesia, né, com versos e ritmos, e não como prosa? Isso, se vocês lembrarem da primeira aula, talvez vocês consigam responder. Vocês lembram, né, que quando a poesia, por exemplo, as epopeias de Homero surgiram, né, não existia escrita, né, a escrita foi inventada depois.
Então, eles tinham aquilo, né? E todo mundo sabe que é muito mais fácil memorizar, né, um texto, digamos, um texto com ritmo, com rima, que explora a musicalidade, né, uma música, por exemplo, né, do que memorizar um texto em prosa, que é muito mais difícil. Né? Então, a poesia, a literatura, nasce essencialmente, né, como poesia. E aí vocês estão vendo na Medea, né, que ela é escrita em versos também. É uma peça de teatro, né, mas ela está escrita em versos. Apesar de que naquela época já existia a escrita, ela poderia até ter sido escrita em prosa, mas no caso, quer dizer, essas tragédias que a gente está vendo, né, que são as que sobreviveram, todas elas eram escritas em poesia. Pronto, ele não combatia a poesia em si, mas a doutrinação, perfeito, é isso. Quer dizer, que já é a questão, a resposta da questão 16. A gente chega lá, peraí, na Diege. Vamos chegar lá, mas é essa a ideia mesmo. Quer dizer, para os estudiosos da Grécia, né, isso que a gente chama de poesia, né, não tem nada a ver com aquilo que a gente hoje chama de poesia. Para eles, a poesia era, no caso específico, Homero, né, e que era onde com um barco. Aí tá lá as instruções de como construir um barco e tal, né? Quer dizer, e isso era passado de geração para geração, né? Sem reflexão, porque era um texto puramente memorizado, né? Isso só vai começar a ter reflexão sobre isso, né? Então, quer dizer, ele só vai começar a poesia a poder ser combatida, né, como uma espécie de doutrinação a partir do momento em que ela é escrita. E aí vocês sabem, né, que se a gente pega, decora uma música, decora uma poesia, é muito mais difícil refletir sobre ela do que se a gente pegar ela na mão, o texto escrito, o papel, né, ler o texto, e aí a gente consegue, né, ter um senso crítico sobre esse texto, né, que a gente não tinha quando ele estava simplesmente memorizado. Então, quer dizer, tudo isso para mostrar como está tudo interligado, né? O nascimento da escrita, né? A reflexão sobre a tradição, isso que você está chamando de doutrinação, né? E a própria teoria da literatura, né? Quer dizer, como que ela só vai ser possível mesmo, né? A partir, né? Daí da leitura, né? Que Aristóteles vai fazer, né? Das tragédias gregas, especialmente, de Homero também, mas especialmente das tragédias gregas, né? Porque ele tinha lá o texto inteiro, tem certas regras, né, que tem que ser seguidas. Talvez vocês alguns tenham ouvido falar, não sei se com o Marcelo, né, do Edgar Allan Poe, né, que o conto tem que ser lido de uma sentada só, né? Você não pode começar, o conto perfeito é esse, que você começa a ler e você vai sem interrupção até o final, porque é isso que vai dar, né, segundo Edgar Allan Poe, uma unidade para o texto. Né? Você não distrai seu pensamento com outras coisas, ao contrário, por exemplo, no romance, que você não vai ler de uma vez, né? Que você lê um pouquinho a cada dia. E para Aristóteles isso valia, por exemplo, para a tragédia. A tragédia boa é aquela que pode ser encenada num dia só, né? E não uma tragédia gigantesca, ou, por exemplo, uma epopeia, né? Como esses textos de Homero, né? Que tem 24 cantos, 10 mil versos, né, em que ninguém para escutar aquele negócio durante um dia inteiro, né, são vários dias de declamação, né, então o que conta muito, na verdade,
é esse aspecto formal. No caso específico, né, do tamanho do texto, do tamanho da poesia, né, que o ouvinte, né, o espectador, né, tem que poder ver isso de começo, meio e fim de uma vez só, para sofrer aquele impacto, né, e purgar, né, e fazer a catarse, a purificação, né, desses sentimentos de medo e piedade. Então, quer dizer, isso seria para responder a 13, né? Por que que a literatura nasce como poesia, né, e não como prosa, né? Por causa dessa questão da oralidade muito forte, né, anterior ao nascimento da escrita, né, em que os textos precisavam ser memorizados, né, para serem declamados, e aí você sabe, né, que tinham os profissionais, que eram chamados aedos, vou escrever aqui, que era uma espécie de cantores, profissionais, e o trabalho deles era simplesmente de cidade em cidade, você ia lá para a praça, toda a cidade tinha, né, a sua ágora, a sua praça pública, e ele ficava lá simplesmente recitando Homero, né, ficava lá, passava horas e horas, especialmente antes do nascimento da escrita, né, recitando os versos de Homero para que isso fizesse parte da memória coletiva, né, para que as pessoas, né, não se esquecessem das histórias. Né. Aí até que a escrita é inventada e a coisa muda de figura, né, porque começam a dizer, você está falando errado, porque no texto está escrito assim, né, e por aí vai. A questão 14, no final da página 157, qual é, afinal, a intenção de Platão a atacar a poesia? No final da 157, é isso? Eu vou ler ali, quer dizer, que tem muito a ver ali com o que Nadia falou, né? O processo de aprendizado não era o aprendizado no nosso sentido, mas o contínuo ato de memorização, repetição e lembrança. Isso era efetivado através de uma drástica economia de possíveis formulações linguísticas, uma economia reforçada por padrões rítmicos, tanto verbais quanto musicais. Né? É contra esse formidável inimigo, né, essa memorização, essa formulação linguística cheia de padrões rítmicos, musicais, verbais, é contra esse formidável inimigo, que era o senhor e o monopolizador, né, essa doutrinação, né, da cultura grega, que Platão dirige suas armas, numa campanha para que o velho discurso rítmico, mimético, fascinador, sensorialmente envolvente, reiterador da tradição, essa questão da doutrinação, né, era contra tudo isso, que ele estava assim surgindo, para que isso tudo fosse substituído por um novo tipo de discurso, que estava nascendo, que era a prosa, né, possibilitada pelo nascimento da escrita, né, o discurso prosaico, analítico, lógico e não analógico. Lógico no sentido de ser argumentos racionais concatenados e não analógico, que nem tipo o mito da caverna, está comparando uma coisa com a outra, por exemplo, estabelecendo analogias. Né? Para ele, tudo tinha que ser demonstrado, né? Como se fosse mesmo cientificamente. Tanto que a gente falou, né, que na porta da escola do Platão, da academia, né, tinha a plaquinha com a inscrição que não podia entrar quem não soubesse matemática, quem não soubesse geometria.
né, porque daí a pessoa já tinha o raciocínio lógico suficientemente desenvolvido, né, para poder encarar finalmente a filosofia, que seria o exercício lógico, né, o mais profundo, o mais sublime de todos, né, aquela coisa de ficar discutindo, né, o que é a beleza, o que é o bem, né, e isso só quem tiver, né, segundo Platão, né, uma racionalidade já muito bem desenvolvida, né, que vai conseguir pegar. E, deixa eu ver se tem mais um. Tinha 15, né, tomando como base a disputa entre os filósofos pré-socráticos, Heráclito e Parmênides, que a gente falou na primeira aula, né, de que lado ficaria Platão. O Heráclito, vocês lembram que era aquele do tudo flui, né, do a gente não entra no mesmo rio duas vezes, né, então o conhecimento é impossível, porque quando eu entrar de novo no rio, o conhecimento depende da repetição da experiência, né, então se eu não consigo repetir a experiência, se eu não consigo entrar duas vezes no mesmo rio, que as águas já mudaram, porque eu já tenho na memória a primeira vez que eu entrei no rio, então eu já sou outra pessoa, né, então o conhecimento é impossível. E de outro lado tinha o Parmênides, né, para quem o conhecimento também era possível, mas para ele, não porque tudo flui, mas porque está tudo imóvel, né, porque a única coisa, ele diz, que a gente pode dizer é que o ser é e o não ser não é. Né? Quer dizer, fora disso, não existe uma passagem do ser para o não ser, do não ser para o ser. Quer dizer, as coisas não devêm, elas não vêm a ser, elas são o que são, né? E aí, muito claramente, está ali no texto, né? O Platão, ele não cita, né, especialmente o Platão, mas ele está alinhado, né, com esse discurso do ser, né, do Parmênides. Embora a gente tenha falado, né, que o Platão faz uma junção, né, do Heráclito e do Parmênides, né, do discurso do vir a ser com o discurso do ser, porque para Platão realmente tudo está o tempo todo se modificando, mas é isso que a gente aprende pelos sentidos. Essa cadeira está aqui agora, mas daqui a pouco ela não está mais. Essa cadeira é azul, aquela é verde, a outra é vermelha, uma de plástico, outra de madeira. Né? Então, se a gente for tentar pensar, descobrir o que é uma cadeira através dos sentidos, né, realmente não vai conseguir, porque a gente nunca vai conseguir chegar à definição de cadeira, né, que é um objeto feito para a gente sentar, né, que daí teria a ver com esse discurso do ser, do Parmênides, né, que diz, então, que o que quer dizer, cadeira é um objeto que é feito para sentar, né, essa é a ideia da cadeira, ela é perfeita, ela é imutável, ela está lá no céu, né, e é olhando, né, com os olhos da razão para ela. Isso, parteiro das ideias. Boa pergunta. Vamos lá. O Sócrates, né, que era o professor do Platão, ele dizia que a mãe dele era parteira. E aí a palavra lá em grego, que depois ficou muito famosa, é maiêutica. E ele dizia que a tarefa dele, Sócrates, era a maiêutica, que significa exatamente, né, isso de fazer o parto, né, no caso específico, né, do Sócrates, né, o parto das ideias. Então, o que ele fazia? Ele fazia exatamente o que seria, né, educar. Duco, né, o radical do latim, que significa levar, tirar, né, e o e para fora. Né? Então, o que ele tentava fazer ele dizia, a verdade está dentro de você. O que eu, professor, posso fazer é ajudar você a acessar essa verdade e tirar ela de dentro de você. É nesse sentido que eu estou, então, te educando. Né? Eu estou tirando de dentro de você,
né, uma coisa que já está lá dentro de você, e que para ele, para Sócrates e para Platão, que está lá dentro de você é exatamente a ideia, que a gente já nasce, né, como ela é imortal, nasce com todas as ideias lá dentro, o que atrapalha o mundo dos sentidos, porque quando a gente olha uma cadeira, a gente diz, essa cadeira é azul, cadeira é azul, aí eu já me atrapalhei, né, porque eu comecei a esquecer a ideia da cadeira, né? A ideia da cadeira é, a cadeira é um objeto que serve para sentar, e isso eu só alcanço pela razão, pelo raciocínio. Então, o que o Sócrates tentava era fazer com que a gente se desviasse, né, desse mundo dos sentidos, e aí que a gente falava também, que tem tudo a ver, né, com um certo cristianismo, né, de desprezar o corpo em função da alma, desprezar os sentidos em função da razão, do espírito, como alguém disse já aí, né? E aí a tarefa do Sócrates é exatamente nos aproximar dessa razão da nossa alma, né? Por isso que ele era contra também, então, as paixões, as emoções, porque, tipo, uma pessoa que está sentindo dor, uma pessoa que está sentindo prazer, ela não pensa direito, né? E o que vale para ele é pensar direito, não sentir dor ou sentir prazer. Sentir dor, sentir prazer atrapalha, tanto a dor quanto o prazer. E aí o contrário de educar é induzir, que é o que normalmente nós professores fazemos, né? Que é o mesmo radical lá, o duco, o levar, só que ir para dentro. Então, o que faz o mau professor? Né, ou nós, os professores normais, né, nós induzimos, nós pegamos um determinado conteúdo e colocamos dentro da cabeça do aluno. Né, e isso que para Sócrates está totalmente errado. O professor tem que conseguir tirar a verdade de dentro do aluno, né, e não colocar uma coisa, qualquer, até uma verdade, dentro da cabeça do aluno. Não induzir ele a alguma coisa, né, mas fazer com que ele chegue a essas conclusões. Por isso a importância dos mitos também, tipo da alegoria da caverna, né, porque é ouvindo aquelas historinhas, né, que o sujeito, né, o cara que está conversando com Sócrates, vai conseguir tirar suas próprias conclusões. Né? Isso que seria, então, né, a educação. Né? Por isso que ele se dizia, então, esse parteiro de ideias. E aí ele era parteiro de ideias porque as parteiras, na época, eram mulheres que já não podiam mais ter filhos. E ele, Sócrates, vocês lembram da frase famosa dele, só sei que nada sei. Aí ele dizia que ele devia ser o parteiro de ideias perfeito, porque ele não tinha ideia nenhuma. Ele não corria o risco de induzir ninguém, porque ele mesmo, Sócrates, não tinha ideias. As ideias eram todas, né, dos interlocutores dele. E aí que a grande maioria dos diálogos, o que o Sócrates faz é só ficar perguntando. Ele não chega e fala, isso é assim. Né? Ele fala, se isso for assim, você acha que tal a coisa seria daquele jeito? Né? Daí é o interlocutor que vai tirar de dentro dele, né, as respostas a essas ideias, a essas provocações até do Sócrates. Não sei se respondi. E a 16ª e última questão. Legal, legal. No penúltimo parágrafo, né, lá nas páginas 158, quer dizer, então, e daí já vai começando a nos interessar mais de perto também, porque a gente já começa a se aproximar de Aristóteles,
né, qual é a grande diferença entre os interesses de Platão e de Aristóteles em relação à poesia, o que está lá no penúltimo parágrafo. Eu vou ler aqui, olha, a gente já falou um pouco disso, né, mas o que Platão combatia, portanto, não era propriamente a poesia, ou pelo menos não era de forma alguma poesia como ela, alguém falou em cima, uma forma de doutrinação, uma forma da mente, um estado de espírito e uma sensibilidade dominantes há séculos, desde provavelmente o chamado período das trevas da história grega. Quer dizer, com o nascimento da escrita também é que vai surgir a história, né? Porque antes nada se mexia. Não só a história como discurso histórico, né? Como livros de história, né? Que nem a gente vai ter os dois casos mais famosos, né? De Heródoto e de Tucídides, né? Mas não só então os livros de história que vão poder aparecer depois da escrita, mas a própria história, que é o que ele fala lá, quer dizer, é uma sensibilidade que está arraigada, né, na sociedade grega há milhares de anos, porque exatamente eles não tinham essa capacidade de refletir, né, sobre a tradição que eles seguiam. Né, eles seguiam cegamente aquela tradição. Né, que tradição? Aquela que está lá escrita em Homero. Né, que está escrita, o que está formulada lá em Homero. Né, e aí, com o nascimento da escrita, né, a realidade social, inclusive, começa a se movimentar. Eles, por exemplo, inventam a democracia, né, coisa que não existia antes, era o rei que mandava, né, o rei, né, emissário dos deuses, né, enviado, né, de Deus, né, e tal, né, quem tem, né, o poder porque ele é um emissário direto da verdade que está lá em cima e tal. Até o momento que as pessoas começam a questionar isso daí, né, e ver, não, mas de que Deus, né, da onde, né, cadê a carta genealógica do sujeito, né, para provar que ele é filho de Zeus mesmo, né, ou descendente de Zeus, pelo menos para ser o governante da cidade, né, por que ele é o melhor governante, né, e aí elas começam a pensar, a refletir, né, sobre a realidade, e é isso que vai começando a modificar a realidade. Tudo isso, né, para mostrar a importância dessa invençãozinha tão aparentemente simples que a gente tem, né, hoje como uma coisa mais banal, né, que é a escrita. E, quer dizer, no final ali desse penúltimo parágrafo, né, quer dizer, então, se mostrou um pouquinho ali o que Platão criticava, né, que era essa doutrinação, então, né, por outro lado, diz mais lá para o final do parágrafo, o interesse do Aristóteles não era, era, né, estético, teórico, desculpem, vamos pegar do começo da frase, isso não quer dizer que ele confundisse ele, Platão, confundisse os gêneros, né, os gêneros é exatamente, quer dizer, uma das questões que a gente trata no curso, e que depois em várias disciplinas vocês vão tratar também, né, que no nosso caso aqui vai se resumir a três, né, que a gente já falou, o lírico, o épico e o dramático, né, a poesia, né, a epopeia, que depois se transforma em romance, né, e o drama, né, a tragédia, a comédia, né, que é que a gente entende por teatro, né, distinguir esses três gêneros, né, as características de cada um deles na B2, né, então o que interessa para Platão não é exatamente distinguir, apesar de que ele também não confunde tanto assim, né, os gêneros, mas era atacar Homero mesmo, né, mas o que indica que o interesse pela poesia não era como o interesse de Aristóteles, que esse sim, né, vai ser o interesse estético, teórico, prático, político, pedagógico. Né? Então,
Desculpem. O interesse de Aristóteles, sim, que era estético, teórico, mas o de Platão, que era prático, político-pedagógico. Quer dizer, como se o Platão tivesse, né, um projeto político-pedagógico, né, a criação, né, dessa sociedade perfeita, né, e que nesse projeto político-pedagógico tem lá o itemzinho, né, em que é a censura aos poetas, né, poeta não entra na minha cidade perfeita, né, porque ele corrompe a alma das pessoas, porque ele faz imitação de imitação, esse tipo de coisa, né, e já o interesse do Aristóteles, que aí sim interessa mais para a gente, né, em teoria da literatura, né, que é o interesse propriamente aí sim, estético, teórico, né, ele que está ali de verdade, né, inventando a teoria da literatura, né, o que o Platão combate, né, só para voltar para Platão, né, então é esse sistema de educação e de transmissão da cultura, né, que vinha de séculos e séculos, né, sem muita modificação, sem muito raciocínio sobre. Tudo bem? Vamos para frente? Jamile consegue botar um pedacinho da Ilíada aí na transparência? Isso. Legal, legal. Tá tudo certinho. A gente já Qual a teve, página, né, professor? Pode ser desde o comecinho, a gente só retoma bem rapidinho, né, aquilo que a gente já leu, porque já faz umas semanas, né, e a gente já pode ter esquecido um pouquinho. E aí, só para relembrar, né, então, o comecinho, então, assim como a tragédia também tem as suas partes, né, a poesia épica, né, então agora a gente agora está na poesia épica, no Homero, na Ilíada, né, vai ter também partes muito bem marcadas, muito bem determinadas, por exemplo, começando por uma invocação à musa, né, tipo, o poeta está pedindo inspiração, né, uma palavra mais moderna, né, em que o poeta diz: canta-me, ó deusa, do Peleu Aquiles a ira tenaz. Quer dizer, ele está pedindo, então, à deusa que ajude ele a cantar a ira, né, de Aquiles, que lutuosa aos gregos, verdes no orco, lá no inferno, lançou 1.000 fortes almas, corpos de heróis a cães e abutres pastos. Vocês lembram, né, desse comecinho? Né? Lei foi de Jove, de Zeus, em rixa ao discordarem, né, o de homens-chefe, que é o Agamenon, o rei dos gregos, e o Mirmidon divino, que é o Aquiles, né, o principal herói grego. Então, quer dizer, tem uma rixa, né, entre o rei Agamenon e o herói grego Aquiles. Nume, Deus, né, que os malquistasse, que colocasse um contra o outro, foi o Deus, né, aquele que o Supremo Zeus teve com Latona, com Lato, e é Apolo, né? Infenso, um letalmorbo no campo ateia, o Apolo, então, ateia essa peste mortal no campo, o povo perecia, só porque o rei Agamenon desacatara a Crises, que a gente vai ver que é o sacerdote de Apolo. O Crises, que com ricos dons viera remir, viera resgatar a filha, aos alados baixéis, aos barcos, a imagem é bonita, né, os barcos com asas, né, dos gregos, de tão rápido, né, que eles iam, né, aos alados baixéis, nas mãos o cetro e a do certeiro Apolo em flor sacra, tendo, quer dizer, então, nas mãos, né, o Crises, né, o sacerdote de Apolo, né, o cetro divino, né, de que ele era realmente o sacerdote de Apolo, né, e
a guirlanda, né, a coroa, né, não sei como é que é, era exatamente isso daí, né, mas quer dizer, um enfeite sagrado, né, que ele possuía de Apolo. Aí ele, né, o Crises, o sacerdote, ele ora, né, e aos irmãos mais potentes, né, aos gregos que estão ali reunidos, ele se humilha, né, e aí que a gente falava, né, 2 pontos, abre aspas, Atridas, né, porque são os 2 filhos do rei Atreu, né, o Agamenon e o Menelau. A gente chegou a contar a história um pouquinho, né, para quem não conhecia da Ilíada, né, que o Menelau era casado com a Helena, e a Helena, ela foge por livre e espontânea vontade, ou é raptada, ninguém sabe ao certo, é, por um dos heróis troianos, né, e os gregos, então, fazem toda essa guerra gigantesca para recuperar, né, a Helena, a mulher do Menelau, né, que é irmão do Agamenon, né, que é o grande rei, né, e os dois juntos, né, sempre são chamados de Atridas, né, os filhos de Atreu, o Agamenon e Menelau. Vós, Atridas, né, vós, aqueus, vós gregos, de fina greva, né, a tradução da greva como caneleira, né, uma coisa meio estranha, né, raso muro priâmeo, assim regresso-vos-dei feliz do Olimpo os moradores. Quer dizer, vós, né, gregos, assim que tiverem arrasado troianos, assim que vocês tiverem tipo, arrasado Troia, que os deuses do Olimpo, os moradores do Olimpo, vos deem feliz regresso para casa. Eu, reverentes à prole tonante de Zeus, a prole tonante é o filho de Zeus, que é Apolo, ao longe vibrador Apolo, soltai-me a filha. Longe vibrador, por causa disso que eu contei para vocês, porque ele vibrava as flechas lá do céu, né, e atingia, né, os mortais aqui embaixo. Né? Quer dizer, o sacerdote está só pedindo para que soltem a filha dele, que está lá prisioneira. E aí todos murmuram, né? Os gregos ali todos em assembleia, que aceita o preço esplêndido, né? Porque ele está dando, se humilhando, né? Pedindo, né, a filha dele de volta e oferecendo, né, uma fortuna, né, um resgate em troca. Então, que aceito o preço esplêndido, se acate, né, se obedeça, né, a crises, ao sacerdote, né, todos murmuraram, mas desprove, né, Agamenon não gostou, do Doesta, né, e expele duro, né, ele fala bravo ainda, então, né, com o sacerdote, 2 pontos, abre aspas, né, em ser com as naus bojudas, não me apareças mais, quer ouses velho deter-te ou retornar. Então, expulsa o velho, né, o sacerdote. Nem áureo cetro, né, nem o seu cetro dourado, né, nem ínfula do Deus, né, essa coroa, essa guirlanda sagrada que você tem, que te valha, nada disso vale para você. Né? Nunca a libertarei, até que envelheça, até que ela envelheça, né, fora da pátria, no meu palácio de Argos, aí se puder falar um pouquinho isso, a urdir-me teias e a compor meu leito, tipo, costurando para mim e transando comigo. Quer dizer, sai, né, vai embora, o sacerdote velho, né, não me irrites se te queres salve, ameaça o cara. E aí, taciturno, né, o ancião, o sacerdote treme, obedece, busca as do mar flutissonantes praias, as praias, né, com esse som de flauta, né, ao que pariu, pulcri como a latona, afastando-se impreca.
Então, latona, que pulcri, como, né, coma de cabelo, pulcri de bela, lato de belos cabelos, ao que ela pariu, então, a Apolo, afastando-se ele impreca. Então, agora ele vai, então, orar para Apolo. Arcitenente, né, aquele que detém, né, que tem o tenente, né, do arco, Apolo. Ouve, Esminteu, que é outro apelido de Apolo. É cheio de apelido o negócio. Que tene dos enfreias. Crisa protege a divina Sila. Tudo atributos de Apolo. Né? Se de festões colguei teu santuário, né? Se eu no seu santuário é, entreguei presentes, né, e tal, né, se de cabras e touros e coxas pingues te hei queimado, quer dizer, os sacrifícios, né, que eles faziam na época, né, pingues gordas, né, então, se eu te queimei, né, para você, né, coxas gordas de cabras e touros, compraze-me os desejos, atira os teus, então, de Apolo, meu choro, os gregos paguem. Então, ele ora, né, para Apolo, né, que já que ele, sacerdote, né, fazia tudo isso por ele, né, dava presentes no santuário, fazia sacrifícios, né, de cabras e de touros e tal, né, satisfaça o meu desejo, né, e faça com que os gregos paguem o meu choro, né, por eles não terem restituído minha filha. E aí Febo, Apolo, a tais preces, arco e aljava cruza, do vértice do céu baixa iracundo. Então ele cruza, né, o arco, né, e a aljava, né, aquele porta-setas, né, que eles traziam nas costas, né, e do alto do céu ele baixa com raiva. Vem semelhante à noite, e a cada passo tinem ao ombro as frechas. Então ele começa, o Apolo, a flechar todo mundo lá embaixo. Ante a frota suspenso, a farpa do carcaz desse alforje, descaixa, terrível o arco argênteo de prata estala e zune, moles, então ficam molengas, né, primeiramente, cães e mulas, e depois, vira a cerva com raiva mesmo, ataca os homens, de cadáveres sempre a arder fogueiras. Então ele começa a matar, o Apolo começa a matar todo mundo, né, e eles têm que fazer as fogueiras, né, dos cadáveres, e as tropas, dias 9 asseteadas, então, tendo sido asseteadas, né, flechadas durante 9 dias, no 10º dia, Aquiles convida e ajunta todo mundo, né, por inspiração da Bracinívia Juno, Juno, né, que é o nome de Hera, o nome latino de Hera, né, esposa de Zeus, né, a Bracinívia, né, Nívea clara, branca, de braços brancos, então, por inspiração da Hera, de Juno, né, de braços brancos, o Aquiles, no 10º dia, ajunta os gregos, porque ele via, né, os seus danos, os seus gregos morrer, cuidosa via, ele empenha o congresso, quer dizer, então, apinhado ali de gente, né, sentada escutando ele velocípede, é uma palavra engraçada, mas literalmente de pés velozes, falei que eles têm um monte de apelidos, né, um dos apelidos do Aquiles é o Aquiles de pés velozes, que esse tradutor dá normalmente como velocípede, que para a gente hoje já está escrevendo no século XIX, né,
Para a gente hoje, velocípede já é outra coisa, né? Ele empenha o Congresso, velocípede se alça e diz, dois pontos, abre aspas, a escaparmos, julgo, Atrida, retrocedermos e errabumbos cabe. Está falando então agora com Agamenon, né, com Atrida, né, e que eles precisam de alguma forma retroceder, né, errabumbos, para poder escapar. Peste, os nossos consome e os ceifa a guerra. Na ordem direta, né, a guerra está ceifando os nossos e a peste está nos consumindo. Eia, adivinho, arúspice, ou de sonhos, Jovos envia, conjector se inquira. Então, eia, né, uma exclamação, adivinho, né, arúspice, que era aquela pessoa que abria as entranhas dos animais para saber o futuro, né, ou conjector de sonhos, né, que faz conjecturas, né, um adivinho mesmo, então, se inquira, né, os sonhos, né, aí, entre parênteses, Jove, Zeus, que envia os sonhos, né, por isso, então, a possibilidade desses sonhos serem interpretados, né, pelos adivinhos, né, se inquira, né, então vamos perguntar para um adivinho o que está acontecendo, que se explique a ofensa do agastado Febo, de Apolo, ou de Apolo. Né? Então, vamos perguntar, né, para um adivinho, né, o que está acontecendo, por que Apolo está tão bravo assim. Se a votos e hecatombes lhe faltamos. Hecatombe, literalmente, o sacrifício de 100 bois, né, ou votos, né, quer dizer, o que eles estão fazendo de errado. Né? Se para desarmar-se, se para Apolo desarmar-se, olor de assados cordeiros nos reclama e nédias cabras. Quer dizer, será que Apolo está ferrando a gente porque a gente não está orando direito, né? Está deixando de fazer hecatombes, deixando de assar cordeiros e cabras, né, para ele, né? Isso só o adivinho que pode responder, né? E aí Aquiles a seu lugar tornou de álgures, né, de adivinhos, mestre. Então daí o principal adivinho, né, no presente, no passado e presente e por vir sábio, quer dizer, alguém então que conhece, né, o passado, o presente e o futuro, surgiu Calcas Testórides, né, Calcas, e aí sempre vem esse apelido, né, que deriva do nome do pai da pessoa, né, Calcas, filho de Testor, que a Troia, por influxo de Apolo, as naus guiara, e concionando, exordiou prudente. Então surgiu, né, o adivinho, né, que foi ele quem guiou, né, lembra, imagina, não tinha mapa na época, né, foi ele quem guiou, né, os navios gregos a Troia, né, por influxos, né, por inspiração de Apolo, e exordiou, né, fez uma introdução prudente, abre aspas, mandas-me, né, então agora é o Calcas, né, o adivinho falando, mandas-me, ó caro a Júpiter, o agravo do gran fecheiro expor. Então, você está me mandando expor, né, qual é o agravo, qual é o problema aí, né, do gran frecheiro, né, de Apolo. Está mandando expor, quer dizer, por que Apolo está ferrando vocês. Mas, aqui me prometas, então ele está falando agora direto com Aquiles, né, o principal herói grego, aqui me prometas com braço e voz cobrir-me, me proteja, né, com o seu braço e com a sua voz, Aquiles, né, porque o fel eu temo do amplo reinante que domina os graios, os gregos. Eu temo o fel, né, do amplo reinante, do rei, do Agamenon, que domina os gregos. E ao fraco, se o monarca ódio concebe, cose-o e concentra, enquanto o não sacia. Então, ao fraco,
ele, coitado, né, adivinha, né, um velhinho, né, se um rei, um monarca concebe ódio, ele cose, digamos, ele cozinha, né, em fogo lento, né, esse ódio concentra enquanto o não sacia. Então, tu me assegura. E aí, então, acho que deu para entender, né? O Calcas, né, o sacerdote, está dizendo, ó, eu posso até contar para vocês o que está acontecendo, por que Apolo está bravo assim, né? Mas vocês me aí garantam aí que o Agamenon não vai cair em cima de mim, né, nem agora nem depois, porque o que eu vou dizer, ele vai ficar bravo. E aí brada Aquiles, e aí, só para a gente pensar na forma do negócio, tem que ter uma diferençazinha aí nessa frase com relação às outras. Ó. Então, abre aspas, afouto, brada Aquiles, vaticina. Do jeito que tá, não dá para entender direito. Né? Só se a gente entender dentro do contexto. O certo mesmo seria, abre aspas, afouto, fecha aspas, brada Aquiles, abre aspas, vaticina. Entenderam a diferença? Porque brada Aquiles não faz parte, né, do discurso direto dele. Então, quem está falando agora é Aquiles. Então, afouto, Aquiles fala, vaticina, né, dá aí o teu conselho, né, descubra aí o futuro para a gente. Por Febo, né, por Apolo, a Jove, a Zeus grato, a quem rogas e oráculos te ensina. Ninguém, desfrute eu vivo o térreo aspecto, quer dizer, ninguém, enquanto eu for vivo, tiver esse aspecto térreo de gente, né, nenhum violentas mãos te porá, Calcas. Ninguém, então aqui ele está garantindo, né, a Calcas, né, que ninguém vai botar a mão nele, nem que seja Agamenon, que entre os arquivos de mais prestante e Augusto se ufaneia, de mais, né, ilustre, de mais venerando, né, mais ele se pavoneia até. Né? Já vê que o Agamenon e o Menelau também são meio pavões, assim. Né? Nem que seja Agamenon, né, eu vou te defender. E aí, então, o bom velho se anima. Sacrifício nem votos pede Apolo, né, que era o que eles estavam achando no começo, né, que estava faltando, né, eles fazerem sacrifícios e votos. Em nós, o ultraje punindo vai do Atrida, de Agamenon, que é o ministro, o sacerdote, né, que foi lá pedir a filha, o livramento rejeitou da filha. Então ele explica, né, por que Apolo está bravo, né, com os gregos, porque o Atrida Agamenon rejeitou livrar a filha dele. Nem grave a destra poupará castigos, se não reverte a jovem de olhos pretos, sem resgate ou presente, ao pai querido, remetendo a crisa o mecatome. Com isto, porventura, o Deus se aplaque. Então, nem, quer dizer, grave a destra mão de Apolo, a mão direita dele poupará castigos, né, se a jovem de olhos pretos não for devolvida, não for revertida, né, para o pai dela, né, sem resgate ao presente, né, vocês lembram que quando o sacerdote chegou lá, né, ele estava oferecendo ainda, né, um presente, né, para devolver, né, a filha dele, agora ele quer a filha dele sem nem resgate nem presente, né, se não reverte a jovem de olhos pretos sem resgate ao presente, ao pai querido, e ainda remetendo a Crisa, né, ao sacerdote,
uma hecatombe, né, 100 bois mortos, né, em homenagem a ele. Com isto, porventura, talvez, né, o Deus se aplaque. Né, acho que só assim, então, né, que Apolo vai parar de espalhar a peste lá entre eles. O Algo, o, o adivinho, né, que falou tudo isso, né, morrendo de medo do Agamenon, né, mal se abancava, o rei soberbo, Agamenon, senhor pujante, merencório, né, sombrio, né, ergueu-se. Raiva as entranhas lhe entumece a fúria, cintila a vista em brasa, esguelha, né, olha meio de lado, né, para Calcas, tétrico senho. E aí diz então Agamenon, né, 2 pontos, abre aspas. Desastroso Vate, Vate de novo, né, adivinho. Nunca essa boca aprouve-me, quer dizer, nunca gostei das coisas que você fala. O teu ponto é pregoar desditas. Nem palavra, nem obras tem que preste. Agora os danos, os gregos, pena os Febo, em vingança da retida Criseida, né, aparece o nome dela, né? Criseida, né, porque filha de Crises, né, o sacerdote, né, de Apolo. Pena os Febo Apolo, em vingança da retida Criseida, em quem me flamo, a quem pospunha Clitemnestra, gentil que esposei virgem. Então, o Agamenon é casado, né, com a Clitemnestra, mas tomava, né, escravas, né, para servirem escravas dele. Né? Todos eles faziam isso. Né? Que não, Clitemnestra gentil, que esposei virgem, e que não lhe cede em garbo e gen em prendas. Quer dizer, Clitemnestra, né, que é tão bonita, né, e tão boa quanto a Criseida. Mas, né, ele quer ficar com as duas. Pois mais convém liberta a restituo. Então, ele acaba cedendo, o Agamenon, né, restituir a Criseida, né, a fim de, né, sadio anseio, né, tendo sadio no sentido de tendo saciado, né, esse anseio, né, do sacerdote, não padeça o povo, mas preparai-me um prêmio. Eu só dos gregos, dele, prêmio excluído, ser não me é decente. O meu testemunhais me foi roubado. Então ele fala, tudo bem, eu devolvo a Criseida, mas vocês me preparem um prêmio, porque eu sozinho, né, ser excluído dos prêmios não é decente, né? Não é sacanagem. O meu, vocês estão aí testemunhando, e me foi roubado, né? Criseida. Tá, gente. Acho que a gente, para não ficar muito cansativo, né, pode dar uma interrompidinha por aqui no texto. A gente avançou um pouquinho. Na próxima a gente avança só mais um pouquinho, né, para já passar para outra coisa, né, para não ficar cansativo demais também a gente ficar lendo, né, só o Homero, né, para a gente poder ir variando. Tudo bem? Isso, legal. Aí algumas coisas, né, que a gente precisa conversar. Eu pedi para vocês, né, para lerem a Medeia naquela tradução. Teve até alguém que mandou um e-mail dizendo que não conseguiu baixar pelo e-mail, mas ela está lá no Moodle, a tradução, né, eu vou escrever de novo. Tem três traduções lá, né? A gente vai trabalhar com essa daqui, que é a mais simples. Cadê que eu consigo botar aqui? Mas que é do Thor já. E aí a gente faria, então, uma pequena avaliação,
Agora, hoje que eu aprendi um pouquinho a mexer, como é que faz a avaliação lá no Moodle, eu botei já 3 questõezinhas, mas vou botar várias outras, que é só seguindo o texto. Isso. Quer ler o comecinho dele? Só porque o começo que é... Depois que passar desse comecinho, deve ficar mais fácil. Deixa eu pegar o meu aqui também, que tá no que tá lá. E aí vocês fariam essa avaliaçãozinha, porque eu já adianto para vocês que semana que vem eu não vou poder estar aqui. Eu vou ter que fazer uma viagenzinha, e aí então vocês poderiam fazer a atividade no horário da aula, tudo bem? Ou de antes, né, segunda-feira à noite. Né, até mais tarde, até lá, que eu estou tentando fazer, mas eu não sei se está dando certo. Né, modalidade questionário, um negócio assim lá no... Sim, alguma atividade relacionada, uma ou outra questão relacionam, né, o texto aos filmes. Eu vou deixar também um áudio, eu não botei, não subi ainda no Moodle, um áudio de uma aula de quase 2 horas, né, sobre o filme do Pasolini, né, que é mais complicado do que o outro, né, e tem uma aula no YouTube, né, interessante, né, explicando um pouco, né, o contexto do filme do Pasolini, quem era o Pasolini, né, a morte dele, né, o tipo de filme que ele fazia, né, e aí entrando nos detalhes técnicos também, né, dos filmes. Mas, quer dizer, eu pedi também, por alguns motivos, eu pedi para vocês verem os filmes, né, para terem contato, né, com esse tipo de filme, né, os 2 filmes são bem diferentes, mas filmes do mesmo gênero, digamos assim, né, que são filmes de arte, né, vocês viram que os filmes são, às vezes, até meio difíceis de assistir, né, apesar de muito bonitos, né, às vezes até a própria história fica meio truncada se a gente não conhece direito, né, o texto da Medea. Mas aí eu fiz o contrário, né? A gente assistiu o filme antes, né, para conhecendo um pouquinho, já sabendo o que vai acontecer na história, né, poder pegar, ler o texto, né, do Eurípides, né, e entender ele melhor, né, já sabendo mais ou menos, né, o que vai acontecer. Olha, dos personagens, então, tem, por exemplo, aí a Nutriz, né, aí está lá, a primeira questão que está lá no questionário é o que a Nutriz, o que a Nutriz deseja nessa primeira fala. E aí eu vou já responder com vocês, né, porque não dá para entender direito, porque talvez tendo assistido o filme do Pasolini, dê para entender o que aconteceu, né, antes da história. Né, porque o filme do Pasolini começa antes propriamente da história. A história toda, então, quer dizer, se passa, vocês viram, num dia só, né, ou de uma noite, né, de um dia para o outro, assim. Né, tem aquela questão da unidade, né, que eu estava falando do Aristóteles, tem que poder ser lido de uma vez só, né. Isso, então, é para lermos qual das 3 traduções, tem 3 lá. Eu não consegui, não estou conseguindo escrever aqui no chat, mas é do Jaato Rano. Depois a gente vai comparar um trecho, 10 versinhos de 3 traduções, para ver as escolhas que eles fizeram, para ver como fica diferente uma da outra. E aí, se vocês tiverem curiosidade, peguem o comecinho da do Trajano Vieira.
E essa não vai ser cobrada, porque vocês vão ver que ela é praticamente ininteligível, né? Ele traduz de um jeito extremamente poético, né? De uma forma que não permite muito que a gente entenda o que está acontecendo. Mas essa do Jato Rano, ela é bem influente. É só passar esse primeiro comecinho aí, porque está falando de coisas anteriores à história propriamente dita, né? A história propriamente dita, não é só fazer aquele resuminho bem básico, né? A Medeia já está lá, né, em Corinto, né, com o Jasão, e o Jasão vai casar com a filha do rei, lá de Corinto, filha do rei Creonte. Né? E a Medeia está puta da vida, está muito chateada, muito triste, né, e planeja uma vingança. Né? É só isso a história. Né? Agora, um monte de coisa aconteceu, né, antes disso. Né? Então, no filme do Pasolini lá, por exemplo, mostra como a Medeia e o Jasão se conheceram. Então, só para... Vamos dar uma olhada nesses primeiros versos aí, que eles são densos. Nunca houvesse voado barco Argo, a cólquida pelas negras Simplégades. Nunca pinho houvesse caído cortado nos vales do Pélion, nem sido remo nas mãos de homens ótimos que levaram a Pélias o velo de ouro. Assim, minha senhora Medeia nunca navegaria para torres da terra e hóstia, aturdida no ânimo por amor de Jasão. Daria o pai, e aqui habitaria a terra coríntia com marido e filhos, a agradar a salvação, quando mulher e marido não divergem. Agora, ódio é tudo, e dói o maior amor. Traidor de sua prole, de minha senhora, como príncipes e pescas, já aí começa a história. Então, nunca houvesse voado o barco Argo a Cólquida. Então, o que a nutriz está desejando aí? Que o barco Argo, depois a gente vai entender o que isso quer dizer, nunca houvesse voado a Cólquida, pelas negras Simplégades. Depois a gente desmiuça um pouquinho, né? Não vamos fazer isso agora por causa do tempo. Aí, repete, olha, nunca pinho, e aí, metonímia, né? Pinho, né? A madeira, né? Quer dizer, o barco de novo, né? Para não repetir barco. Nunca pinho houvesse caído cortado nos vales do Pélion, nem sido remo nas mãos de homens ótimos que levaram a Pélias o velo de ouro. Aí só quem assistiu o filme do Pasolini, né, sabe o que é esse velo de ouro. Né, era uma pele de carneiro dourado, que era meio milagrosa, né, e a história toda é que a Medeia cuidava lá do velo de ouro, o Jasão chega lá por um determinado motivo, né, para reconquistar o reino a que ele tinha direito, botaram essa missão para ele, né, o tio dele, que usurpou o trono dele, né, a que ele tinha direito, né, diz, eu te devolvo o trono, mas você vai ter que fazer uma coisa antes, você vai ter que recuperar o velo de ouro, ou o velocino de ouro, né, às vezes falam, né, que seria uma pele de carneiro feita de ouro, que teria poderes mágicos. E aí o Jasão tem que ir, então, atrás desse velo de ouro, né, e para conseguir o velo de ouro, ele consegue a ajuda da Medeia, que era quem era a guardiã, né, do velo de ouro. Mas nunca houvesse voado, né, o barco Argo, quer dizer, o que ela está dizendo, nunca isso tudo tivesse acontecido. Né, tomara, né, que nunca isso tudo tivesse acontecido, né, que esse barco tivesse saído de lá trazendo o velo de ouro,
junto com a Medeia, para cá, para essa terra onde a gente está. Só assim a minha senhora Medeia nunca navegaria para Torres da terra Iólcia, aturdida no ânimo por amor de Jasão. E aí vocês veem lá, não lembro se isso fica explícito no filme do Pasolini, mas a Medeia é uma feiticeira, né? E no filme do Pasolini fica muito claro, né, a diferença entre o mundo da Medeia, que é o mundo arcaico, o mundo antigo, né, e o mundo de Corinto, o mundo para onde Jasão e ela vão, né, o mundo lá do rei Creonte, né, onde acontece toda a história, que daí já é o mundo grego, né, o mundo racional, o mundo platônico, né, digamos assim, nesse sentido, né, de ser o mundo da razão. Então, ela se sente extremamente o tempo todo deslocada, o tempo todo exilada, incompreendida, porque lá ela tinha uma relação visceral, né, ela é neta do Sol, né, ela tinha uma relação, a gente vê isso muito claro no filme, né, do Pasolini, uma relação com a terra, né, muito forte, e depois que ela sai da terra dela, ela não consegue mais sentir a terra, né, os pés dela na terra, né, quer dizer, ela é muito isolada, muito sozinha, ela tinha só, né, o Jasão, né, junto com ela, né, os dois filhos, e aí o que acontece é que o Jasão acaba traindo ela para casar com a filha do rei Creonte lá de Corinto. Então, e nesse caminho todo, ela apronta algumas. Está lá no filme do Pasolini, né, uma das situações que ela apronta é que para roubar o velo de ouro, ela rouba, foge com Jasão, né, convence o irmão dela a ir junto com ela na carruagem, né, e mata o irmão e vai largando os pedaços do irmão pelo caminho, né, para que o pai, né, o rei, né, pare e recolha cada pedaço e assim dê tempo deles fugirem. Né. E fora isso, né, daí o que ela fala ali, né, nem persuadiria filhas de Pélias a matarem o pai, né, porque ela diz em outro lugar, ela consegue convencer as filhas, né, desse outro rei Pélias, né, de que se elas esquartejassem o rei e cozinhassem ele ia renascer novinho. Né, daí as filhas, né, persuadidas pela magia dela, né, fazem isso e, evidentemente, não dá muito certo, né, o cara morre e ela tem que sair fugida de lá também. E aí é uma das constantes, né, do resto do texto, né, ela não tem para onde ir mais, né, até que ela vai conseguir, né, abrigo, né, em Atenas, né, por promessa do rei Egeu, que vai aparecer no meio da história, né, porque ela não pode voltar para a terra dela, porque ela matou o irmão, não pode voltar lá para outro lugar, porque ela matou o rei do lugar. Né, e aí ela fica meio perdida, né, porque ela é expulsa de Corinto, né, o rei Creonte, né, o pai da princesa que vai casar com Jasão, expulsa ela de lá, né, e aí ela fica meio sem rumo, né, fica meio perdida, ao mesmo tempo que tem que se exilar, né, ao mesmo tempo ela quer vingança. E aí é disso que a gente vai falar um pouquinho, né, nas próximas semanas. Né? Então, eu vou deixar lá o questionário, vou terminar de colocar as questões lá, acho que eu já aprendi mais ou menos como é que faz. Não sei se vai dar certo de vocês responderem por lá, né, como é que é o sistema, mas em último caso, eu mando por e-mail, né, em formato doc, né, as questões, né, e vocês me respondem por e-mail. Digamos, podendo dar de prazo até terça-feira que vem, tudo bem? Daí vocês teriam a segunda-feira também à noite para fazer, né? E aí na terça a gente fecha o prazo. Pode ser? Professor, no caso terça, 23h59 da noite. Não entendi, desculpe. No caso, terça-feira,
23 horas e 59 minutos. Isso, pode ser. Pronto. Ok. É porque tem gente que fala que é terça, mas tipo, é segunda, meia-noite, né? Não, não, digamos, né, no final da Parecer noite de os terça, horários. tá? Porque Tá, daí vocês têm obrigada. segunda também para fazer. E aí dá tempo de eu corrigir também até a segunda-feira seguinte. Certo, obrigada. Tá? Tudo bem, gente? Qualquer coisa a gente vai se comunicando. Não se intimidem de mandar e-mail. Estamos aqui para isso. Pode parar a apresentação, professor? Aí depois a gente juntos vai corrigindo as questões, que já vai ser então quer dizer, o caminho do texto inteiro. Professor, será qual pontuação dessa atividade para a B1? Digamos que ela valha a AB1, ok? Certo. Porque é logo depois. Não, desculpe. Peraí. Vale a metade da AB1, porque daí o resto da AB1 vai ser a poética de Aristóteles. A gente faz um questionáriozinho também, uma atividadezinha sobre a poética de Aristóteles. E aí na AB2, a gente vai pegar esses três gêneros, né, o lírico, o épico e o dramático, e falar um pouquinho das características de cada um deles. Aí a gente muda um pouquinho contemporâneos. Por exemplo, tem uma peça de teatro do Chico Buarque chamada Reescreve a Medeia, só que no Rio de Janeiro. E aí, né, chama Razão, daí a gente pode ler rapidamente também, é o texto. Pessoal, é para a gente sair da sala, o professor vai voltar. Alguém sabe? Ele deixou uma mensagem no grupo. E acabou a aula.
Acho que pode sair, tá? Boa noite. Boa noite.